Olá, eu sou Laura Lopes e estamos aqui na primeira mesa da Semana de Jornalismo 2022 de tema Jornalismo, Liberdade de Expressão e Livre Exercício Profissional, com a nossa apresentadora, aluna do segundo ano de jornalismo da Unesp, Stella Gomes, com o professor Denis Porto Renó na mediação e com os convidados Samantha Dias do Carmo, Marina Toge, Daniel Schaffer e Vitor Oshiro. Acompanhe agora um bate-papo com os nossos convidados. Boa tarde, Marina. Seja bem-vinda à Semana de Jornalismo da Unesp. A nossa mesa vai ser sobre jornalismo e liberdade de expressão e livre exercício profissional. E eu tenho algumas perguntas para você. De primeiro, eu queria saber de que forma a transparência no setor público colabora para o Estado democrático de direito. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, por me receber aqui. Eu fico muito feliz, muito honrada. Espero contribuir um pouquinho para o debate. A transparência pública, ela é clichê, mas eu vou repetir. Ela é um pilar da democracia e do Estado de Direito. Não existe uma democracia sem transparência de dados públicos, sem o acesso a informações que o Estado produz e armazena, né? Porque outro clichê, mas que também vou repetir porque é válido. Informação é poder. E se o cidadão não tem acesso às informações que o Estado produz sobre as próprias políticas públicas das quais o cidadão usufrui, ou aos quais o cidadão tem direito, não é o exercício da cidadania, não é o exercício pleno da cidadania. Desde a escolha, né, de gestores públicos que vão pôr em prática essas políticas públicas, até o controle social que a gente diz, que é justamente essa fiscalização, entre aspas, que o cidadão, os jornalistas, os membros da sociedade civil podem fazer da aplicação do dinheiro público ou do sucesso ou fracasso de uma política pública. Certo. E qual a importância de ter acesso à Lei de Acesso à Informação durante a graduação e como os alunos podem aprender mais sobre isso? A Lei de Acesso à Informação é um brinquedo muito legal para jornalistas, basicamente. Ela é uma ferramenta muito rica. Primeiro porque, ela determina a transparência ativa, que a gente fala, né? A divulgação sem que ninguém precise pedir, de um monte de informações muito legais, para a gente olhar e dali a gente consegue tirar muita pauta, ou mesmo identificar casos meio bizarros de compras de caviar e assim por diante. Então, licitações e contratos, nomeações, as despesas e as receitas do Estado, enfim, um mundo de pautas, um mundo de informação. Se você estiver entediado ou não souber sobre o que escrever, dá uma olhada no portal de transparência que alguma coisa você acha. E ela dá essa possibilidade da gente fazer pedidos de informação e obriga o Estado a responder a esses pedidos de informação com a informação que você pediu, exceto em poucos casos muito pontuais. Então você não fica tão refém mais da assessoria de imprensa, por exemplo, que pode não responder e tudo bem, ou pode responder qualquer coisa que ela queira responder, que não necessariamente são as informações que a gente precisa ou que são de relevância pública, né? Então, você também consegue fazer pedidos mais detalhados. Você não vai chegar para a assessoria e pedir uma planilha com os gastos detalhados, sei lá, do gabinete do fulano de tal na Assembleia Legislativa. Você pode até pedir, conseguir é outra história. Mas se você pede via Lei de Acesso à Informação, essas informações são públicas, não são sigilosas, não tem nenhuma restrição, então eles vão te dar, pode ser um PDF, infelizmente, não uma planilha. Mas as informações vão chegar para você e dá para a gente fazer muita coisa, muita reportagem com isso. Tá certo. Obrigada, Marina. Eu que agradeço. Olá, estamos aqui com a Samantha e hoje eu, Natália, como membro da comissão organizadora da Semana de Jornalismo, vamos fazer algumas perguntas para a Samantha. Samantha, o Intercept se define como um jornalismo sem amarras. Por que vocês consideram outros tipos de jornalismo presos a interesses particulares e como isso afeta a democracia? Certo. Obrigada pela pergunta, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui falando com vocês. Já estive nessa posição, foi a faculdade que eu me formei. Quando a gente fala jornalismo sem amarras, a gente está querendo trazer à tona, né, algumas questões sobre como a indústria de notícias se constituiu no Brasil e sobre modelos de negócio, né? Um tema para a gente discutir quem é que financia o jornalismo.
Uma das coisas que a gente se considera sem amarra é porque o nosso modelo de sustentação é uma conversa direta e o apoio direto via financiamento coletivo com os nossos apoiadores, com a nossa audiência, e isso nos permite não depender de anunciantes, que são uma das amarras, que a gente identifica como uma das amarras, não depender de relações com interesses políticos e com agentes poderosos, porque a missão do Intercept é investigar os poderosos. Então é isso que a gente quer dizer quando a gente diz sem amarras. E agora, Samantha, levando em consideração Brasília, eu quero saber qual é o maior desafio na cobertura política. São muitos desafios. Acho que posso citar dois assim de abordagens diferentes. Primeiro, é muito importante que o jornalista tenha, vamos dizer assim, uma consciência crítica, inclusive de si, do exercício profissional, porque Brasília vê o poder sendo exercido ali ao vivo na sua frente e às vezes é muito sedutor você se colocar em situações de dividir aquele poder, de ceder aquele poder e começar a ter relações que não são, vamos dizer assim, eticamente ideais com as suas fontes. Então, o primeiro desafio que eu coloco sobre o jornalismo político é uma relação saudável, equilibrada e com independência, mas confiança com as suas fontes, né? Não é fácil construir independência e confiança no lugar de servir só como mais um braço de disseminação do interesse das fontes, dos políticos com quem você se relaciona. E acho que o outro ponto, que é o desafio do jornalismo político, especificamente em Brasília, mas acho que a gente pode reproduzir isso como desafio para toda situação em que você está muito imerso no ambiente político, que é não esquecer que a realidade lá fora daquele ambiente é muito mais diversa e diferente do que as relações que você está vendo naquele ambiente político. A gente não pode perder de vista, quando está cobrindo política, legislativo, executivo, se envolvendo diretamente nesses agentes de poder, que a audiência é quem está lá fora e é a eles que precisa ser garantido o direito à informação. Acho que essas são duas coisas fundamentais para a gente ter em mente quando quer fazer jornalismo político. Muito obrigada, Samantha, e seja bem-vinda à Semana de Jornalismo. Eu que agradeço. Olá, nós estamos aqui com o Vitor Oshiro, do Jornal da Cidade de Bauru. Temos algumas perguntas. Vitor, qual é a importância do jornalismo regional na Semana de Jornalismo da Unesp? Olha, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu acho fundamental, eu achei que a programação, inclusive, é uma programação muito ampla, multifacetada, isso muito legal. E exatamente isso, vocês conseguiram pegar todas as vertentes do jornalismo. E o jornalismo regional, eu acho que ele é fundamental ser discutido porque ele tem características muito diferentes da imprensa nacional, dessa grande mídia, que se diz, mais nacional. E eu acho que a importância dele é justamente pela proximidade. Às vezes as discussões da imprensa, que às vezes a gente faz até na academia mesmo, são muito voltadas ao que a gente vê na Folha de São Paulo, no Estadão, na Veja. E o jornalismo regional, por exemplo, o Jornal da Cidade tem todas as suas particularidades que são mais próximas dessa realidade local. Então, acho fundamental essa discussão na Semana do Jornalismo. Vocês estão de parabéns aí por terem incluído esse tema. Para você, como a equidade e o Estado Democrático de Direito são discutidos no jornalismo feito em Bauru? Olha, eu acho que é uma discussão que se faz no dia a dia, mas que ainda carece de aprofundamento. Eu acho que justamente pelas peculiaridades do dia a dia, da correria, a gente não discute isso como deveria. Essas discussões elas acabam ficando muito mais restritas na academia. O pessoal que faz o curso de jornalismo sai com um pensamento crítico muito diferente. Eu sou um grande defensor do diploma de jornalismo, eu acho que é essencial um jornalista ser formado. Conheço grandes jornalistas que não são formados, mas eu acho que o pensamento crítico é essencial, que a academia dá. E eu acho que essa discussão, equidade, Estado Democrático de Direito, elas são feitas mais dentro da academia e precisavam ser feitas mais no mercado de trabalho, no dia a dia, que não são feitas da forma como deveria. Por isso que eu acho que é um tema que merece mesmo mais discussão, pular os muros da universidade. Eu acho que vocês trazendo profissionais aqui, que estão aqui no mercado de trabalho, vocês acabam propiciando isso, possibilitando que a gente faça essa discussão que às vezes a gente não tem tempo de fazer no dia a dia. Muito obrigada. Eu que agradeço.